Vamos orar. Oremos. Pai, nesta noite, Padre, en esta noche nós queremos ouvir a Tua voz. nosotros queremos poder oír tu voz, Porque é a Tua voz e a Tua palavra que nos constrange. porque es tu voz y tu palabra la que nos constringe. É também a Tua voz e a Tua palavra que mudam o nosso entendimento. También es tu palabra y tu voz que cambian nuestro entendimiento. E nós queremos estar abertos para a Tua palavra. Y nosotros queremos estar abiertos a tu palabra. Que da minha boca saiam palavras que eu ouvi. Que de mi boca puedan salir palabras que yo he oído. E obrigado pelo Teu amor por nós. Y gracias por tu amor por nosotros. Que é a razão de nós sermos aceitos e transformados. Que es la razón por la cual nosotros hemos sido aceptados y transformados. Obrigado por termos visto isso tudo em Jesus. Gracias porque nosotros hemos podido haber visto todo esto en Jesús. Amém. Amén. Amém. Nós vamos estar estes dias a falar sobre aspectos diferentes da família. Nosotros estaremos hablando en nuestros días por distintos aspectos distintos dentro de las familias. E antes de dizer alguma coisa nesta noite, eu gostaria de lembrar algo óbvio, mas que algumas vezes esquecemos. Antes de poder decir algo en esta noche, me gustaría recordar algunas cosas que son obvias, pero que en algunos momentos nos olvidamos. Não existem famílias perfeitas. No existe familia perfecta. Nós não temos que ter esse peso da responsabilidade. Nosotros no tenemos que tener este peso de responsabilidad sobre nosotros. Há muita gente na igreja a não partilhar o que estão a experimentar e a viver, Hay muchas personas dentro de la iglesia que no comparten lo que están experimentando y lo que están viviendo, porque acham que a família deles não é perfeita, porque creen que su familia no es perfecta, mas estão rodeados de famílias perfeitas. pero están rodeados por familias perfectas. E isso não existe. Esto no existe. Se vocês lerem a Bíblia, Si vosotros leen la Biblia nesta ótica, en esta óptica, vocês vão ver que não existem famílias perfeitas. vosotros verán que no existen familias perfectas. A Bíblia La Biblia é uma coleção de histórias La Biblia es una colección de historias onde vemos Deus a intervir, a relacionar-se com gente imperfeita e com famílias a viverem
um caos. Muitas donde vezes. podemos ver a Dios relacionarse e intervenir en la vida de personas imperfectas y familias que viven situaciones muy difíciles. Eu sei que muitos de nós tivemos um percurso de igreja que nos levou a achar que nós temos que ser perfeitos. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido y hemos vivido en un percurso de iglesia que nos ha llevado a creer y a llevarnos a pensar que tenemos que ser perfectos. Nós não somos perfeitos Nosotros no somos perfectos e jamais seremos perfeitos. y no seremos perfectos. Há muito aquela ideia de que Deus ama-nos porque vamos à igreja. Hay una idea que es la que creemos que Dios nos ama porque nosotros vamos a la iglesia, Porque damos o dízimo. porque nosotros somos diezmistas. Por isto, por aquilo, por causa de uma série de coisas. Por esto, por aquello, por la causa de una gran serie de cosas. Para o amor de Deus não há porques. Pero el amor de Dios Não há porque. Deus não nos ama porque. no hay porqué. No hay un porqué del amor de Dios en nuestras vidas. Na verdade, nós não encontramos um porquê. En la verdad, nosotros no podemos encontrar un porqué. Deus amou-nos. Dios no nos ha amado. Porquê? ¿Por qué? Não entendo, No comprendo, mas aceito. pero lo acepto. Porque eu também percebo que não há em mim Porque yo también puedo percibir que no hay en mí mérito méritos para que Ele me ame. para que Él me ame. O nosso problema é que nós temos confundido amor com gostar. Nuestro problema es que hemos confundido el amar con el gustar, querer, Gostar muito. querer mucho. Te quero muito. Te quiero mucho. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira, La Biblia dice, Dios ha amado el mundo de tal manera, e o mundo são as pessoas, y el mundo son las personas, não é o planeta, no es el planeta, são as pessoas. son las personas. Deus amou o mundo de tal maneira. Dios ha amado el mundo de tal manera. O que é que significa de tal maneira? ¿Qué significa tal manera? Desde a eternidade. Desde la eternidad. O que é que significa de tal maneira? ¿Qué significa tal manera? Intensamente. Intensamente. O que é que significa de tal maneira? ¿Qué significa tal manera? Não há nada que o possa impedir de nos amar. No hay nadie que lo pueda impedirle de amarnos. O que é que quer dizer de tal maneira? ¿Qué quiere decir de tal manera? Para Deus, de tal maneira significa o quê? Para Dios, de tal manera, ¿qué significa? O tempo não muda o amor de Deus por nós. El tiempo no puede cambiar el amor de Dios hacia nosotros. A distância não muda o amor de Deus por nós. La distancia no puede cambiar el amor de Dios hacia A nosotros. nossa ingratidão não muda o amor de Deus por nós. Nuestra ingratitud no puede cambiar el amor de Dios hacia nosotros. A nossa traição não muda o amor de Deus. Nuestra traición no puede cambiar el amor de Dios hacia nosotros. A nossa indiferença não muda o amor de Deus por nós. Nuestra indiferencia no cambia el amor de Dios hacia nosotros. Deus amou de tal maneira. Dios nos ha amado de tal manera. O tempo, El tiempo, a distância, la distancia, a ingratidão
la ingratitud, a traição, la traición, a indiferença la indiferencia, mata o nosso amor. mata nuestro amor. Mas o amor de Deus, Pero el amor de Dios, por mim, por mí, não mata. no lo puede matar. O tempo. El tiempo, À medida que o tempo passa, a la medida que el tiempo va pasando, vocês sabem, o tempo corrói a rocha mais dura, el tiempo corrompe con la roca más dura, a erosão. la erosión, Tem esse efeito. tiene este efecto. O tempo o tempo tem essa capacidade. El tiempo tiene esta capacidad. Nos nossos relacionamentos, En nuestros relacionamientos, o tempo el tiempo esfria o amor. esfría el amor. É por isso que a gente não gosta que aqueles que ama, não gostamos de estar muito tempo sem os ver. Es por eso que no nos gusta estar mucho tiempo sin ver a aquellas personas que amamos. Porque a gente sabe Porque nosotros sabemos que o tempo que el tiempo esfria o amor. esfría el amor. O apóstolo João diz isso. O apóstolo João diz isso. El apóstol Juan. Juan dice esto. Diz isso mesmo. Dice esto mismo. Diz que o amor esfriou com o passar do tempo. Él decía que el amor ha esfriado con el pasar del tiempo. Mas quando o texto diz Deus amou o mundo de tal maneira, Pero cuando el texto dice Dios ha amado el mundo de tal manera, para Deus não há tempo. para Dios no hay tiempo. É eterno. Deus move-se na eternidade. Dios es eterno y se mueve en la eternidad. Então, não há um tempo em que Deus não ame. Y no hay un tiempo donde Dios no ame, Não nos ame. donde no nos ame. Mas connosco a gente sabe o tempo esfria o amor. Pero con nosotros podemos saber que el tiempo esfría el amor. A distância mata o amor. A distância. La distancia mata el amor. A gente não vê, Nosotros no vemos, não tocamos. no tocamos. A distância La distancia esfria o amor. enfría el amor. Mas com Deus não é assim. Pero con Dios no es así. A ingratidão La ingratitud mata o amor. mata el amor. Mas a ingratidão para Deus não consegue matar o seu amor para mim. Pero la ingratitud con Dios no puede matar su amor hacia mí. Se o amor fosse uma doença, Si el amor fuera una enfermedad, tudo isto seria remédio. todo esto sería el remedio. O tempo, El tiempo, a distância, la distancia, a ingratidão, la ingratitud, a traição, la traición, a indiferença, la indiferencia, seria o remédio para o amor. sí el remedio para el amor, Porque acabaria com o amor. porque acabarían con el amor. Daí De ahí, poderíamos dizer então, entonces podríamos decir, Deus Dios sofre de uma doença incurável, sufre de una enfermedad incurable, terminal, terminal, vai levá-lo à morte y lo llevará a la muerte, para provar para probar que nos ama. que Él nos ama. Nós não somos perfeitos. Este é o amor de Deus para nós. Nosotros no somos perfectos y este es el amor de Dios hacia nosotros. Agora, o nosso problema é que a gente tem confundido amor com gostar muito. Pero nuestro problema es que hemos confundido el amar con el querer mucho. Quando a tua mulher está bonita, Cuando tu mujer está guapa, a tua, la tuya, tu dizes, eu amo-te. yo le digo, yo te amo. Mas não devias dizer eu amo-te. Pero no tendrías que decir yo te amo. Deverias dizer eu gosto muito. Tendría que decir me gusta mucho. Porque amar
é aquilo que tu precisas de fazer para com ela quando ela não está muito bonita. Pero amar es aquello que tengo que hacer hacia ella cuando ella no está muy guapa. Amar para nós está associado aos filmes de Hollywood e à cultura de Hollywood. Amar para nosotros está asociado a las películas de Hollywood. Mas amar na Bíblia Pero el amar en la Biblia está associado a sacrifício. está asociado a sacrificio, A morte a muerte, por amor. por amor. Então o texto diz assim: Entonces el texto nos dice así: Deus Dios gostou de tal maneira de nós le ha gustado de tal manera a nosotros que morreu por nós. que ha muerto por nosotros. Não. No, Deus amou-nos de tal maneira Dios nos ha amado de tal manera que levou a sua forma de amar até dar a vida por nós. que ha llevado su manera de amar hasta el punto de entregar su vida por nosotros. Quando nós éramos seus inimigos, Cuando nosotros éramos sus enemigos, não acreditávamos nele, não queríamos nada com ele. no acreditábamos en Él y no queríamos nada con Él. Isso é amar. Y esto es amar. Eu quero ler um texto, Yo quiero leer un texto, porque muitas das coisas que eu vou dizer porque muchas de las cosas que voy a decir estão fundamentadas aqui. están fundamentadas aquí. Gênesis 2, Génesis 2, o versículo 24 e o versículo 25. los versículos 24 y 25. Por isso o homem deixa a casa do pai e da mãe Por esto el hombre dejará la casa del padre y de la madre para se unir com a sua mulher para unirse a su mujer e ficarem a ser um só corpo. y tornarse un solo cuerpo. E tanto o homem como a mulher Y tanto el hombre cuanto la mujer andam nus na frente um do outro e de Deus. caminarán desnudos delante uno del otro y delante de Dios, Sem sentirem nenhuma vergonha. sin tener ninguna vergüenza. Isto é casamento. Y esto es casamiento, matrimonio. Esta é a primeira vez que a Bíblia fala de casamento. Y esto es la primera vez que la Biblia habla del matrimonio. Já ontem dissemos algumas coisas relacionadas com isto. Pero ayer ya estuvimos hablando de algunas cosas relacionadas con esto. Amanhã vamos dizer algumas coisas relacionadas com isto. Y mañana vamos a hablar de algunas cosas relacionadas a esto. Sexta-feira também. Y el viernes también. Então, o que é casamento para Deus? Entonces, ¿qué es el matrimonio para Dios? É a possibilidade de um homem e de uma mulher serem autónomos e independentes, Es la posibilidad de una mujer y un hombre serem autónomos e independientes para aprenderem a ser interdependentes. para que puedan aprender a ser interdependientes. Ninguém será interdependente do outro Nadie será interdependiente del otro se ainda for dependente de alguém. si aún sigue siendo dependiente de alguien. Essa é uma das razões que muitos casamentos não funcionam. Y esta es una de las razones por el cual muchos matrimonios no funcionan. A gente casa com uma pessoa Nosotros nos casamos con una persona que ainda depende do pai. que aún depende de su padre. Se eu dependo do meu pai, Si yo dependo de mi padre, como é que vou construir uma relação de interdependência com a minha mulher? ¿cómo puedo edificar una relación de interdependencia con mi mujer? Eu, para edificar uma relação de interdependência, Para que yo pueda edificar una relación de interdependencia, eu tenho que ser independente. yo tengo que ser independiente. Eu amo o meu pai, Yo amo a mi padre, eu vou à casa do meu pai, yo voy a la casa de mi eu padre, vivo perto do meu pai, yo vivo cerca de mi padre, mas eu sou autónomo. pero yo soy autónomo.
Emocionalmente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, a todos os níveis. en todos los niveles. E agora eu estou pronto para estabelecer uma relação de interdependência com o outro. Y ahora yo estoy listo para establecer una relación de interdependencia con el otro Nunca de dependência. y nunca de dependencia. No casamento, En el matrimonio não deve haver relacionamentos de dependência do outro. no debe haber relacionamientos de dependencia del uno hacia el Cada um otro. tem que saber andar por si. Cada uno tiene que saber caminar por sí propio. É muito perigoso quando casamos com alguém porque queremos depender dessa pessoa. Es muy peligroso cuando me caso con alguien porque yo quiero depender de esta A persona vários níveis. en varios niveles. Emocional, Emocional, físico, espiritual, financeiro, etc. físico, espiritual, financiero, etc. Eu tenho que aprender a andar sozinho. Yo tengo que aprender a caminar solo. Eu tenho que aprender a viver com o que eu sou e o que eu tenho. Yo tengo que aprender a vivir con lo que soy y con lo que Él tiene. Então, casamento para Deus Entonces el casamiento para Dios tem implicado a necessidade de sair de casa do pai. implica la necesidad de salir de la casa del Padre. É interessante que nesta cultura Y es interesante que en esta cultura havia até uma cerimónia nas sinagogas, ainda hoje há, de declaração de independência do adolescente no que diz respeito à sua relação com Deus. había un momento donde el adolescente hacían como una fiesta. Ainda hoje é assim. Y aún en los días de hoy lo hacen así. Os judeus- donde los adolescentes judíos se van a la sinagoga Celebrar celebrar a sua autonomia. celebrar su autonomía. Mas que autonomia? Pero ¿qué autonomía? A autonomia na sua relação com Deus. Su autonomía en su relación con Dios. Os pais não são mais os que são responsáveis pela sua relação com Deus. Los padres ya no son los responsables por su relación con Dios. Os meninos assumem isso com 13 anos na sinagoga. Los niños asumen eso a los 13 años en la sinagoga. E as meninas aos 12. Y las niñas a los 12. Autonomia. Autonomía. Pai, Padre, obrigado por orares por mim, gracias por orar por mí, mas eu estou a estabelecer a minha relação com Deus. pero yo ya estoy estableciendo mi relación con Eu Dios. já não dependo das tuas orações. Yo ya no dependo de sus Eu oraciones. faço as minhas orações. Yo hago mis Eu oraciones. tenho a minha intimidade Yo com tengo Deus. mi intimidad con Dios. Pai, Padre, obrigado por me ajudares, gracias por ayudarme, mas eu quando faço contas não penso no teu dinheiro. pero cuando yo hago mis cuentas ya no pienso en tu Eu dinero. penso no meu dinheiro. Yo ya pienso en mi dinero. Quando eu estou aflito, Cuando yo estoy afligido, eu posso dizer ora por mim, yo puedo decir ora por mí. mas eu tenho que aprender a ficar de pé, Pero yo tengo que aprender a permanecer de pie, ser autónomo. ser autónomo. Se a filha vem a correr à casa do pai, Si la hija viene a recoger a la casa del padre ou o filho, o el hijo, a dizer eu quero vir viver para aqui outra vez. yo quiero volver a vivir aquí nuevamente. Pai responsável Un padre responsable tem que dizer à sua filha ou ao tiene seu que filho: decir a su hija y a su hijo, a tua casa é aquela que tu estás a construir agora. tu casa es aquella que tú estás edificando ahora. Claro, eu estou a falar não considerando que há abusos e que há violência. Yo estoy hablando, pero sin considerar que haya abuso o violencia. Eu não estou a falar de regras nem de leis, Yo no estoy hablando de reglas ni leyes. estou a falar de princípios. Yo hablo de principios. E todos os Y princípios todos los principios têm também as suas exceções e os seus momentos em que temos que avaliar. tienen Todo sus excepciones y los momentos en que necesitamos evaluar. Então, casamento para Deus é ser autónomo, ser independente. Entonces el matrimonio, el casamiento para Dios es ser autónomo y ser independiente. Para depois aprender a estar junto com a pessoa com quem eu quero viver. Para después aprender a estar junto con la persona con la cual yo quiero vivir. Sermos um com o outro. Sermos uno, el uno con el otro. Falaremos um pouco mais disso sexta-feira. Hablaremos un poquito más sobre todo esto el viernes. Mas a Bíblia também diz que não é só ser um com o outro, é também ter intimidade sexual, porque sexo é a ideia de Deus. Pero la Biblia también habla de ser uno con el otro, es ter intimidad sexual, porque la Biblia también habla de sexo.
É muito interessante que a igreja entende que sexo fora do casamento é pecado, Es muy interesante que la iglesia entienda que el sexo fuera del matrimonio, del casamiento, es pecado, mas já não entende que casamento sem sexo também é pecado. pero no comprende que el casamiento, el matrimonio sin sexo también es pecado. Aliás, Aliás, há muito sexo fora do casamento, incluso hay mucho sexo fuera del matrimonio, porque no casamento não há sexo. porque en el matrimonio, en el casamiento no hay sexo. Bom, mas o tema de hoje Bueno, pero el tema de hoy é falar para gente que se encontra só. es hablar con las personas que se encuentran solas. Só não significa mal-estar. Solo no significa estar mal. Deixem-me falar de mim. Déjeme hablar un poquito de mí. Eu Yo preciso necesito frequentemente frecuentemente de tempo a sós. de tiempo a solas. Porque estar só Porque estar solo é uma necessidade que temos também. es una necesidad que también tenemos. Agora, eu estou a falar de só que não é abandonado sozinho. Yo estoy hablando de un solo que no significa estar abandonado, estar solitario, Mas aprender a conhecer-me e a conviver com tempos de solitude. sino aprender a estar solo y convivir con estos tiempos de solitud, De intimidade comigo de mesmo, intimidad conmigo mismo, sem ninguém mais à minha volta. sin que yo tenga a nadie más cerca de mí. Há muita gente que acha, quando nós dizemos eu estou só, Hay muchas personas que piensan cuando decimos yo estoy solo, que a pessoa está mal. que la persona está mal. Há um ditado em português que exprime bem o que eu estou a dizer. Hay un dicho en portugués que se refiere y explica bien lo que estoy diciendo. Mais vale só Más vale solo que mal acompanhado. que mal acompañado. Também há em espanhol. También hay en español. Vocês aprenderam isso com os portugueses. Vosotros han aprendido eso con los portugueses. E isso tem muita verdade. Y dentro de esto hay mucha verdad, Certo? ¿cierto? Então, estar só não significa necessariamente que é mau. Entonces, estar solo no significa necesariamente que está mal. Aliás, o casamento começa sempre com uma pessoa só. Incluso el matrimonio empieza siempre con una persona sola. Mas uma pessoa que sabe estar só. Pero una persona que sabe estar sola. Estar só, sem o pai, mas saudavelmente. Estar solo, sin su padre, pero saludablemente. Sem o dinheiro do pai, mas equilibrado. Sin el dinero de su padre, pero con buen equilibrio. Portanto, no fundo, para Deus, casamento é a união de duas pessoas que estão bem sozinhas. Entonces, en el profundo, para Dios, casamiento es la unidad de dos personas que están bien solas. A melhor altura para casar El mejor momento para casarse é quando eu não precisava de casar para estar bem. es cuando yo no necesitaba casarme para estar bien. Eu vou repetir. Vuelvo a repetirlo. A melhor altura para casar El mejor momento para casarme seria uma altura sería en un momento em que eu dizia: en que yo pueda decir, eu estou bem como eu estou. yo estoy bien como estoy. Vocês já imaginaram o que é casar com uma pessoa que não está bem como está? ¿Han podido imaginar lo que es casarse con una persona que no está bien como está? Então vamos refletir. Vamos a refletir. Alguém aqui está só? ¿Alguien aquí está solo? Quero dizer-vos algumas coisas. Yo les quiero decir algunas cosas. Aproveita Aprovecha o tempo a sós el tiempo a solas para aprofundares a tua relação com Deus. para profundizar tu relación con Dios.
Casamento é uma relação El casamiento es una relación muito difícil. muy difícil. A mais bonita dos relacionamentos, a história mais bonita dos relacionamentos, La historia más guapa de los relacionamientos, más bella, mas muito difícil. es muy difícil. Casar é crescer. Casar es crecer. Casar é amadurecer. Casar es madurar. Ter filhos é continuar a crescer. Y tener hijos es seguir creciendo. E amadurecer mais ainda. Y madurar más todavía. Quando eles casam, Cuando ellos se casan, crescer mais ainda. crecer más aún. Amadurecer mais ainda. Madurar más aún. Quando vêm os netos, Cuando vienen los nietos, crescer mais ainda. crecer más aún. Amadurecer mais ainda. Madurar más. Os relacionamentos existem para crescermos e amadurecermos. Las relaciones existen para que podamos crecer y madurar. Mas eu não sei se vocês concordam comigo. Pero yo no sé si vosotros están de acuerdo conmigo. As pessoas que melhor se relacionam com outras Las personas que mejor se relacionan con otras são aquelas que verdadeiramente têm um bom relacionamento com Deus. son aquellas que verdaderamente tienen un buen relacionamiento con Dios. Porque quem se relaciona bem com Deus Porque quien se relaciona bien con Dios conhece se conoce. as suas fraquezas, Conoce sus flaquezas. conhece que é amado. Conoce que es amado. Não vai à procura de ninguém para o amar. No va a buscar a nadie para que le ame. Ele já sabe que é amado. Él ya se sabe amado. É alguém que tem para dar. Es alguien que tiene para dar. Aquela ideia de que eu preciso de casar porque preciso de receber alguma coisa Aquella idea que yo necesito casar porque necesito recibir algo, é uma catástrofe. eso es una catástrofe. Casar Casar é estar pronto a dar tudo o que eu sou e tenho ao outro. es estar listo para dar todo lo que yo tengo y lo que soy a otro. E isso eu aprendo com Deus. Y eso puedo aprender con Dios. Aprender a ser honesto com Deus. Aprender a ser honesto con Dios. Não religioso, No religioso, honesto, honesto, humilde. humilde. Há gente só que ainda não percebeu que esta é uma extraordinária oportunidade para aprofundar a sua relação com Deus de uma forma séria. Hay personas solas que aún no se han dado cuenta que esta es una oportunidad óptima para profundizar su relación con Dios. Conhecer o seu amor por ti. Conocer el amor de Dios hacia Él. Já dissemos, o amor de Deus por ti não tem porques. Ya hemos dicho que el amor de Dios hacia ti no hay un porqué. Quem tem uma relação com Deus dessa forma é uma pessoa arrumada. Quien tiene una relación con Dios en esta manera es una persona armada. Sabe quem é, Sabe quién es, sabe que é amada, sabe que es amada, sabe que é um filho, uma filha de Deus. sabe que es un hijo y una hija de Dios. Não está à procura de nada nem de ninguém para lhe trazer sentido à vida. No está a busca de nadie ni de ninguna, Nem de nenhuma pessoa. de ninguna persona para traer sentido a su vida. Ele já tem sentido. Él ya tiene sentido. Ele sabe quem é. Él sabe quién es. Eu não sei o que é que vocês acham, Yo no sé lo que vosotros piensan, mas se eu ficasse solteiro outra vez, pero si yo me quedara soltero nuevamente, eu queria casar-me com uma pessoa que soubesse quem era. a mí me gustaría casarme con una persona que sabe quién es, Filha de Deus, hija de Dios, segura, segura, que não vai depender de mim para ficar de pé, que no dependerá de mí para permanecer de pie, para saber quem é. para saber quién Alguém es. que tem uma relação profunda com Deus, Alguien que tiene una relación profunda con Dios, honesta, honesta, sincera, sincera, humilde, humilde, em verdade, en verdad, gente que abre o seu coração para Deus. persona que abre su corazón hacia Dios. Eu não sei como é que é aqui em Espanha, Yo no sé cómo es aquí en España, mas em Portugal, quando a gente convida alguém,
Pero en Portugal, cuando invitamos a alguien para vir comer a nossa casa para que venga a comer en nuestra casa e nós não temos muita relação com y eles, nosotros no tenemos mucha relación con ellos, eles não passam do hall de entrada, ellos no pasan del recibidor a casa de banho, hasta el baño, os asseos. al aseo. A cozinha pode espreitar, La cocina puede pegar una miradita, mas a gente leva logo para a sala, pero luego lo llevamos al salón. porque é o que está arrumado e o que preparamos para receber as visitas. Es donde está arreglado, donde está preparado para recibir visitas. Se recebemos pessoas com mais confiança, Pero si recibimos personas que tenemos más confianza, a gente deixa a casa livre, dejamos la casa libre, mas fechamos a porta dos quartos. pero dejamos la puerta de las habitaciones cerradas. Porque os quartos é o lugar da intimidade nossa, dos filhos. Porque las habitaciones son los sitios donde está nuestra intimidad, la intimidad de nuestros hijos. E há coisas desarrumadas Y hay cosas que están desarregladas. e a precisar de manutenção e de Y reparação. teníamos que reparar, arreglar cosas. É assim. Es así. Mas seria bom que Deus tivesse acesso a todos os compartimentos da nossa casa. Pero sería bueno que Dios pudiera tener acceso a todos los compartimentos de nuestro hogar, Aos nossos quartos, de nuestras habitaciones, a todos os lugares da nossa casa. en todos los lugares de nuestro hogar. Mostrar-lhe o que somos. Enseñarle lo que somos. Não, mostrar-lhe. Sí, enseñar. Sim? Sim. Mostrar a Enseñar, Deus. sí. Ensinar. Enseñar. Ensinar. Ok? Não esconder nada dele. No ocultar nadie a él. Se há coisas desarrumadas, Si hay cosas que están desarregladas, para ele não é novidade. para él no es una novedad. Se há coisas que precisam de reparação, Si hay cosas que necesitan ser arregladas, para ele não há novidade, para él no hay una novedad, nem impossibilidade. ni imposibilidades. Então, quando eu estou a dizer que estar só é ter a oportunidade de aprofundar a minha relação com Deus, é de levar Deus a todos os cantos da nossa existência. Cuando yo digo que estar a solos es una posibilidad para que yo pueda afirmar mi relación con Él, es poder llevar a Dios a todos los rincones de mi existencia. Mesmo aqueles lugares que eu não permito que ninguém entre lá. Incluso en aquellos lugares que yo no permito que nadie entre ahí. Sabe porquê? ¿Sabe por qué? Quando casamos, Cuando nos casamos, percebe-se muito rápido comprendemos muy rápido que partes da vida das pessoas é proibido entrar. que hay partes de la vida de las personas que está prohibido entrar. É segredo. Es segredo, Tenho que esconder. tengo que ocultarle, Não posso dizer tudo. no puedo decir todo. Aliás, eu nunca disse tudo a ninguém nem a Deus. Incluso yo nunca he dicho todo a nadie y tampoco a Dios. São segredos meus. Son mis secretos. É ridículo isso. Y esto es ridículo. Porque o que há na nossa existência que Deus não saiba? Porque o que hay en nuestra existencia que Dios no saiba. O que será surpresa para Deus? O que sorprenderá a Dios. Com o que Deus ficará chocado? O que poderá impactar a Dios. Que ideia nós temos de Deus? ¿Qué idea tenemos nosotros de Dios? Com que Deus nos relacionamos? ¿Con qué Dios nos relacionamos? Aproveita esta oportunidade de estar só Aprovecha esta oportunidad que tiene de estar solo para desenvolver uma boa relação e profunda com Deus. para desarrollar una buena y profunda relación con Dios. Não tenhas medo de lhe mostrar o que está sujo No tenga temor de enseñar lo que está sucio e desarrumado. y desarreglado. Porque Ele sabe Porque Él sabe lidar com isso. tratar con esto. Nós precisamos de ensinar isso aos jovens também. Y nosotros necesitamos enseñar esto a los jóvenes también. Mas aos adultos, Pero a los adultos, isto é demasiado óbvio. eso es demasiado obvio. Óbvio. Obvio. Com o que é preciso lidar? ¿Con qué es necesario tratar? Então, para aqueles que estão solteiros, eu diria, aproveita este tempo, porque estar só Entonces, para aquellos que están solos, solteros,
yo le digo, aproveche este tiempo en que esté solo. A Bíblia fala-nos muito disso. Y la Biblia nos habla mucho de esto, A Bíblia diz que aqueles que estão sós ocupam-se da sua relação com Deus. porque la Biblia nos dice que aquellos que están solos se tienen que ocupar de su relación con Dios. E essa é a melhor forma para estarmos preparados para nos relacionarmos de forma séria com todos, uma esposa ou um esposo em termos de futuro. Y esa es la mejor manera de prepararnos para luego adelante relacionarnos con una esposa o con un esposo en el futuro. Em segundo lugar, Y en segundo lugar, busca um entendimento, procura renovar a tua mente, o teu entendimento, busca renovar tu entendimiento, tu mente, da possibilidade de ter uma vida plena, de la posibilidad de tener una vida plena. Anda pelo teu pé. Camina por tu pie. Tu não és uma metade à espera de outra metade. Tú no eres una mitad a espera de otra mitad. Tu és uma pessoa única, Tú eres una persona única. ideia de Deus, Tú eres una idea de com a Dios, imagem de Deus. con la imagen de Dios. Única, absolutamente única, não há duas pessoas iguais a ti. Única, absolutamente única. No hay dos personas igual que a ti. Tu és tu és uma, tu és único. Tú eres uno, eres una, eres único. Aprende a assumir isso plenamente. Aprende a asumir, a aceptar eso plenamente. Ninguém cuida de ninguém toda a vida. Y nadie cuida de nadie toda la vida. Por um tempo podemos cuidar, Por un tiempo podemos cuidar, mas ninguém cuida durante todo o tempo e em todos os aspectos da vida alguém toda a vida. pero nadie cuida todo el tiempo y en todos los aspectos de la vida de una persona durante todo el tiempo. Aprenda a cuidar de ti. Aprende a cuidar de ti. Sozinho. Solito. Mas cuida de ti. Cuida de ti. Cuida do teu espaço. Cuida de tu espacio. Cuida da tua mente. Cuida de tu mente. Cuida da tua agenda. Cuida de tu agenda. Arranja-te. Arréglate. Cuida de ti. Cuida de ti. Viva a vida com plenitude. Viva la vida con plenitud. Não estejas apenas à espera de alguém que venha. No esté solamente a espera de alguien que puede venir. Não, não, não. No. Cuida de ti. Cuida de ti. Não estejas apenas sentado à espera. No esté apenas sentado esperando. Aquele que espera no Senhor Aquel que espera en el Señor renova as suas forças renovará sus fuerzas para fazer o que é preciso no que diz respeito à vida. para hacer aquello que es necesario en respecto a la vida. O teu valor Tu valor não vai ser acrescido por encontrar alguém. no va a ser acrecentado porque encontre a alguien. Tu tens valor intrinsecamente, Tú tienes un valor intrínsecamente único. único. Aproveita este tempo Y aprovecha este tiempo para perceber isso. para comprender esto. Procura vários interesses na vida. Busca varios intereses en su vida. Vocês sabem, uma pessoa que tem muitos interesses, Una persona que está muy interesada, não. É diferente. que tiene muchos intereses Na vida, en la vida, é uma pessoa interessante. es una persona interesante. Há uma série de gente que, porque está só, Hay una cantidad de personas, porque están solas, ainda não perceberam aún no han percibido que têm uma oportunidade que tienen una oportunidad para ler como nunca leram, para leer como nunca han leído, para estudar como nunca estudaram, para estudiar como nunca han para estudiado, aprenderem como nunca aprenderam, para aprender como nunca han aprendido, para ler sobre cozinha, astronomia, história, para leer sobre cocina, astronomía, historia, tanta coisa. tantas cosas.
Viva a vida. Viva la vida. Viva a vida plenamente. Viva la vida de una manera plena. De acordo com as tuas possibilidades, com o que tens hoje na mão. De acuerdo con sus posibilidades, con lo que tiene hoy en su mano. Escutem isto. Escuchen esto. Uma pessoa com muitos interesses Una persona con muchos intereses é uma pessoa interessante. es una persona interesante. Estás à espera que alguém te diga gosto de ti? ¿Está esperando que alguien te diga me gustas? Não, não. Estás à espera de ouvir de alguém que te diga eu gosto de ti. ¿Está esperando que alguien te diga me gustas? Bien? Perdão. No pasa nada. Sabes, não há predicadores perfeitos. Traductores tampoco. Bueno, isso é verdade. Esperamos que alguém nos diga que nos ama e gosta de nós. Esperamos que alguien nos diga que nos ama y que espera por nosotros, que nos gusta, Antes de nós mesmos gostarmos de nós. antes que nosotros mismos nos queramos a nosotros. Isso nunca deveria acontecer. Eso nunca debería suceder. O texto bíblico fala disso. Y el texto bíblico habla de esto. Conhecer Deus Conocer a Dios é saber es saber que somos amados. que somos amados. Para agora Para ahora amar os outros amar a los otros como a nós mesmos. como a nosotros mismos. Há gente que não está bem na sua pele, Hay personas que no están bien en su piel, nos seus sapatos, en sus na zapatos, sua história. en su historia. Há muita coisa por falar, Hay mucha cosa por hablar, por pedir perdão, por pedir perdón, por reconhecer. por reconocer. Talvez estás só. Tal vez estar solo É uma excelente oportunidade es una excelente oportunidad para darmos lugar a Deus em todas essas dimensões da nossa vida. para darnos espacio a Dios en todas estas dimensiones de nuestra vida. Há um casal na nossa comunidade, Hay un matrimonio en nuestra comunidad, estão casados há mais de 25 anos, están casados há más de 25 años, gostam um do outro le quieren mucho uno al otro, e amam-se um ao outro, se aman uno al otro, mas só agora, pero solo ahora, o homem el hombre está a cuidar de si, se está cuidando de sí, do seu passado, de su pasado, dos seus traumas, de sus das traumas, suas dificuldades. de sus dificultades. A sua esposa Su esposa disse para ele: le dice a él, eu não aguento mais. yo no aguanto más. Eu gosto de ti. Me gustas, Eu amo-te yo te amo, e eu quero-te. yo te quiero, Mas tu não te queres a ti mesmo. pero tú no te quieres a ti mismo. Procura ajuda. Procura ayuda, busca ayuda. Ele veio falar comigo Y él vino a hablar conmigo e começámos um processo. y hemos empezado un proceso. E a mulher, neste retiro de casais, Y la mujer en este retiro de matrimonios, de chegou ao pé de mim llegó cerquita a mí e dizia para mim: y me decía, parece-me que eu tenho um homem novo. me parece que tengo un hombre nuevo. O homem sorri. El hombre sonría, Não sorria há muito tempo. pero ya no sonría mucho tiempo. Uma pessoa muito insegura, Era una persona muy insegura, que emocionalmente e espiritualmente dependia muito da sua mulher. que emocionalmente y espiritualmente dependía mucho de su mujer. Bom, mas eles estão a conversar Pero ellos ahora están hablando e a identificar as coisas y identificar las cosas e a equilibrar as coisas. y equilibrar las cosas. Aproveitem a oportunidade Aprovechen la oportunidad de estar só de estar solos para viverem uma vida mais plena, para vivir una vida más plena, bem convosco. bien con vosotros. Aproveitem a oportunidade. Aprovechen la oportunidad. Hobbies, interesses, etc.
hobbies, intereses, etc. Gosta de ti Góstate a ti mismo antes que alguém goste de ti. antes que alguien pueda gustar de ti. Eu não estou a falar de fazer festas no ego. Yo no estoy hablando de que te empiece a masajear tu propio ego. Não. Tem tudo a ver com saberes quem Deus é Tiene todo que ver con saber quién es Dios e quem és para Deus. y quién eres tú. É isso. Algumas coisas mais. Y algunas cosas más. Guarda o teu coração, Guarda tu corazón, a tua mente. tu mente. Todos vocês que estão sós conhecem a paz de Deus que excede todo o entendimento? Vosotros que están solos, ¿conocen la paz de Dios que excede todo el conocimiento? Claro, nós não temos sempre essa paz. Claro, nosotros no tenemos siempre esta paz. Eu sei que não. Y yo sé que no. Mas na intimidade e na comunhão com Deus Pero en la intimidad y la comunión con Dios e na renovação do nosso entendimento, y en la renovación de nuestro entendimiento, conhecemos a paz de Deus que excede todo o entendimento. conocemos la paz de Dios que excede todo el conocimiento. Andas em paz Caminas en paz ou em ansiedade? o en ansiedad. É porque a melhor maneira para encontrar alguém que tu gostes e que te ame é em paz. Porque la mejor manera para encontrar a alguien que me guste y que yo le ame es en paz. Não é em ansiedade. No es en la ansiedad. Eu lembro-me quando há alguns anos fui pela primeira vez a um lar de crianças que tiveram que ser abandonadas, que tiveram que ser acolhidas por abandono. Yo me recuerdo la primera vez que fui a un hogar de niños que habían sido acogidos por serem abandonados E estavam acolhidos ali. y habían sido acogidos ahí. Foram abandonados e maltratados. Habían sido abandonados y maltratados. Quando eu cheguei lá, Cuando yo llegué ahí, eu estive a estagiar lá yo estuve como estagiario ahí e estagiei lá durante cerca de 6 meses. y estuve ahí durante cerca de 6 meses. E era impressionante estar com aquelas crianças. Y era impresionante estar con estos niños. Eu sentava-me à mesa Yo me sentaba en la mesa para comer para comer e enquanto eu comia, y en cuanto yo comía, os meninos comiam. los niños comían. Mas quando eu parava de comer Pero cuando yo dejaba de e comer, eles paravam de comer, ellos dejaban de comer. eles vinham para o meu colo. Ellos venían a sentar sobre mi regazo. 5, 6, 7, bastava vir um. Venían 5, 6, 7. ¿no? Vinha um Venía uno e vinham mais 5, 6, 7. y luego venían 5, 6 o E 7. perguntavam-me assim: Y me preguntaban así, levas-me contigo? ¿me puedes llevar contigo? Eles não sabem quem são. Ellos no saben quién son. Eles não foram cuidados. No han sido cuidados. Houve abandono, maltrato. Hubo abandono, maltrato. E eles querem ir com quem aparecer. Y ellos quieren ir con quien viene. Con quien aparece. Mas não é disso que estamos a falar. Pero no es de eso que estamos hablando. Conheces tu a paz de Deus que excede o entendimento. ¿Conoces tú la paz de Dios que excede todo conocimiento? Guarda o teu coração com essa paz. Guarda tu corazón con esta paz. Guarda o teu coração. Guarda tu corazón. Ficas muito eufórico quando alguém te dá um elogio? ¿Te quedas muy eufórico cuando alguien te hace un elogio? E ficas de rastos quando alguém te diz uma coisa que não te agradou? ¿Te queda por el suelo cuando alguien te dice algo que a ti no te agrada? Guarda o teu coração. Guarda tu corazón. Porque nem um elogio te deve elevar demasiado. Porque ni un elogio te tiene que llevar demasiado. Porque tu sabes quem és. Porque sabes tú quién eres. Nem uma ofensa Tampoco una ofensa te deve deixar de rastros. te tiene que tirar al suelo. Porque tu sabes quem és. Porque sabes quién eres. Guarda o teu coração. Guarda tu corazón. Porque é do coração do homem, Porque es en el corazón del é hombre, do entendimento do homem, es en el entendimiento del hombre que decidimos o que fazer na vida. que tomamos las decisiones de qué hacer en la vida.
Então guarda o coração. Entonces guarda el corazón. É muito importante isso. Y esto es muy importante. Vem um elogio, Viene el elogio, mas eu estou seguro. pero yo estoy sordo. Seguro. Seguro, Não surdo. seguro. Vem uma ofensa, Viene una ofensa eu choro. y yo lloro. Mas é uma questão de tempo, Pero es una cuestión de tiempo, porque eu sei quem sou. porque yo sé quién soy. Eu sei de quem sou. Yo sé de quién soy. Vocês sabem que as pessoas que sabem quem são mais bonitas. Vosotros sabéis que las personas que saben quién son más guapas. O texto bíblico diz que nós devemos viver uma vida sóbria. El texto bíblico nos dice que tenemos que vivir una vida sobria. E nós sempre associamos a expressão do texto, leiam bem o texto, Pero nosotros siempre asociamos la expresión del texto, si leemos bien Sobria. el texto, sobria, a álcool. al alcohol. Mas sóbria, Pero sobria, um elogio não me embriaga, un elogio no me embriagará. uma ofensa Una ofensa não me embriagará. no me embriagará. Eu sei tomar isso na medida certa. Yo sé tomar esto en la medida cierta. Eu vou viver no meu perfeito juízo. Yo viviré en mi perfecto juicio. Eu sei quem sou. Yo sé quién soy. Eu sou um pecador Yo soy un pecador que Deus ama. que Dios ama. Eu sou um pecador Yo soy un pecador que está no processo que está en el de proceso não esconder nada para Deus, de no ocultar nada a Dios de assumir o que se passa dentro de mim. y asumir lo que está pasando dentro de mí. Não há segredos na minha vida, na minha relação com Deus. No hay secretos en mi vida y mi relación con Dios. E também eu partilho a minha vida com outras pessoas Y también yo comparto mi vida con otras personas de forma séria, de manera seria porque eu quero viver sério. porque yo quiero vivir serio. E se eu tenho que me relacionar intimamente com alguém, Y si yo me tengo que relacionar íntimamente con eu tenho alguien, que aprender a relacionar-me com outras pessoas também de forma íntima, mas não tão íntima como será o casamento. yo tengo que aprender a relacionarme con otras personas de manera íntima, pero no tan íntima como será Então en el guarda o teu casamento. coração. Entonces guarda tu corazón. Ser sóbrio, Sé sobrio, não te embriagues com nada. no te embriagues con nada. Não vivas com fantasmas. No viva con fantasmas. O meu passado Mi pasado persegue-me. me persegue. Fala do que tens a falar sobre o teu passado. Habla de lo que tenga que hablar sobre tu pasado. Põe nas mãos de Deus. Pon en las manos de Dios. Procura um pastor, procura um bom conselheiro, Busca un procura... pastor, un buen consejero. Se calhar, se tens possibilidade financeira, faz uma boa psicoterapia. Si tienes la posibilidad económica, financiera, haga una psicoterapia. O que é uma psicoterapia? ¿Qué es una psicoterapia? É um exercício, Es un ejercicio, se for bem feito, si es bien hecho, é um exercício que me ajuda a conhecer-me. es un ejercicio que me ayuda a conocerme. Se eu me for dar com alguém que não me conhece, Si yo voy a hablar con alguien que no me conoce, no mínimo, en el mínimo, é bom que eu me conheça. es bueno que yo me conozca. Senão vai ser muita surpresa. Si no, saldrá muchas sorpresas. Evita pessoas tóxicas, Evite personas tóxicas, claustrofóbicas. claustrofóbicas. Não dês o poder da tua vida a ninguém a não ser a Deus. No dice, Não dês o poder sobre a tua vida no entregue el poder de su vida a nadie, sino solamente a Dios. Aprenda a assumir o que gostas Aprenda a asumir lo que a ti te gusta e não gostas, y lo que no te gusta, sem medo. sin tener temor. Ainda assim, Aún así, com um espírito humilde e ensinável para aprender com os outros. con un espíritu humilde y enseñable,
para aprender con otros. Temos na nossa igreja, Tenemos en nuestra iglesia, esta igreja aqui é muito diferente da minha. esta iglesia de aquí es muy distinta de la mía. A minha, La mía, onde nós estamos a pastorear, donde nosotros estamos pastoreando, temos casos muito complexos. tenemos casos muy complejos. Na nossa igreja há de tudo. En nuestra iglesia hay de todo, Tudo. todo. Recentemente, Y recientemente, 2 pessoas casaram-se na nossa igreja. 2 personas se han casado en nuestra iglesia. Estão casados há 3 anos Están casados hace 3 años e agora mesmo estão num processo de divórcio. y ahora mismo están viviendo un proceso de divorcio. Não são casados há 3 anos, No son casados há 3 años, há 2 anos. há 2 años. Sabem como é que tudo começou? ¿Sabe cómo todo ha empezado? A relação começou La relación ha empezado e o homem y el hombre teve uma postura claustrofóbica sobre a mulher. tuvo una postura claustrofóbica sobre su mujer. O que ela gostava de fazer, deixou de fazer. Lo que a ella le gustaba hacer ha tenido que dejar de hacer. Os amigos que ela tinha, Los amigos que tenía teve que parar com eles. ha tenido que cortar relación Os con ellos. interesses que ela tinha, Los intereses que ella tenía, inclusive até de servir na comunidade, incluso de servir en la iglesia, en la comunidad, parou. ha tenido que dejarlo. Porque ele disse, não. Porque él decía, no, no. E arranjou forma de ela ser a sombra dele. Y él ha encontrado una manera que ella fuera su sombra. Ela anulou-se completamente. Ella se ha anulado completamente. Sufocada. Se sentía ahogada, Não aguentou mais. no ha aguantado. Cuidado com esse tipo de pessoas. Cuidado con este tipo de personas. Evita essas pessoas. Evita relacionamentos com essas pessoas. Evita relacionarte con estas personas, con esta Não clase dês de o poder, personas. não dês o poder da tua vida na mão de ninguém. No dé el poder de su vida en la mano de nadie. Conheces Deus? Conozca a Dios. Sim? Queres permanecer a conhecer Deus? ¿Quieres permanecer a conocer a Dios? Então continua a conhecer e a permanecer a conhecer Deus. Entonces continúa a conocer y a permanecer y a conocer a Dios. Mas vocês sabem, Pero vosotros pode saben, vir alguém e dizer, não, ou eu ou... pero puede venir alguien y te diga, o yo o... E especialmente quando estamos a falar deste tipo de valores especialmente quando estamos a falar, Especialmente cuando estamos hablando de esta clase de valores. não permitas que ninguém No, se imponha sobre ti. no permita que nadie se imponga sobre ti. Aprenda a assumir o que queres, crês e gostas. Aprenda a asumir lo que tú quieres, lo que a ti te gusta Com y lo que crees. um espírito ensinável e humilde para aprender. Un espíritu enseñable y humilde para aprender. Ouve isto. Escucha esto. Quem não te sabe ouvir, Quien no te sabe oír, imporá, vai impor, va a impor, que tu impondrá, vai se impor se impondrá, para que tu faças o que ele acha. para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Quem não te ouvir, quem não te respeitar, Quien no te oye, quien no te respeta, vai impor va a imponer o que ele acha e o que ele pensa. lo que Él cree y lo que Él piensa. Já agora deixa-me dizer outra coisa. Ahora déjenme decir otra cosa. Cuidado até com gente crente Cuidado incluso con personas creyentes que usam a Bíblia que utilizan la Biblia para te manipular, para manipularte, para que tu faças o que eles querem, para que tú hagas lo que ellos quieren, usando as Escrituras utilizando las escrituras fora do contexto. fuera de su contexto. Fica perto Quédate cerca de alguém com quem tu possas falar absolutamente de tudo. de alguien con quien tú puedas hablar absolutamente de todo.
Há por aí muita manipulação com a utilização das Escrituras. Hay por ahí mucha manipulación de la utilización de las escrituras. Evita relacionamentos tóxicos. Evita relacionamientos tóxicos. Há mais coisas para dizer, mas eu tenho que... Respeita o casamento, Respeta el casamento, mas não adores o casamento. pero no adore el casamento. Só Deus é digno de receber adoração. Solamente Dios es digno de recibir adoración. Porque há gente que parece que o casamento é como se fosse Deus para eles. Porque hay personas que el casamiento es como si fuera Dios para ellos. Encontrar alguém para viver Encontrar a alguien para vivir é para ocupar um lugar que não lhe é devido. es para ocupar un lugar que no tiene que ser ocupado por él. Respeita o casamento. Respeta el E casamento. por respeitar o casamento é suposto que se saiba o que é casar. Y para respetar el casamento es necesario que sepamos lo que es casar. E estaremos a falar disso na sexta-feira. Estaremos hablando de eso el viernes. Mas é também respeitar o casamento, é pôr o casamento no seu devido lugar. Pero también respetar el casamento es ponerlo en el lugar que toca. O casamento não tem o lugar de Deus. Y el casamento no tiene lugar de Não Dios. adores nem idolatres o casamento. No adore ni idolatre el casamento. Só Deus é digno de ser adorado verdadeiramente. Solamente Dios es digno de ser adorado verdaderamente. E por fim, Y por fin, vive com o teu orçamento. vive con tu orçamento. Teu Vive con orçamento. tu presupuesto. Não. No, orçamento. O orçamento financeiro. Vive com as finanças que tu tens. Tens um orçamento familiar, as despesas, as entradas. Como é que se chama isso? Un presupuesto familiar. Presupuesto familiar. Ok? Vive, aprende a viver com os recursos que tens. Sí. Aprenda a vivir con los recursos que tiene. Sem dívidas. Sin deudas. Alguém quer encontrar alguém? Alguien quiere encontrar a alguien Sem dívidas. sin deudas. Não procures pessoas para resolver os teus problemas financeiros. No busque una persona para resolver tus problemas financieros. Mas agora tenho que falar de outra coisa. Pero ahora tengo que hablar de otra cosa. Há gente que tem dívidas Hay personas que tienen deudas e estão à procura de alguém que os ajude a pagar as contas, y están buscando a alguien que les ayude a pagar sus deudas, a educar os filhos, a educar sus hijos, a pagar as contas dos filhos. a pagar las cuentas de los hijos. Mas há o contrário também. Pero hay algo contrario también. Gente só, Hay personas solas, com muito bom salário. con muy buen sueldo. Eu sei do que estou a falar. Yo sé lo que estoy hablando. E como estão sós Y como estamos e solos ganha bom dinheiro, y gano buen dinero, o que eles gastam lo que ellos gastan é incrível. es increíble. Aprenda a viver uma vida simples, Aprenda a vivir una vida sencilla, digna. digna. Poupa dinheiro. Guarde el dinero. Não gastes tudo contigo. No gaste todo contigo. Algumas pessoas que têm esse estilo de vida, Y algunas personas que tienen este estilo de vida, quando chegam a uma relação, cuando llegan a una relación, não querem fazer uma redução no estilo de vida. no quieren reducir sus gastos. Ou dizem ao outro, O dicen al otro, as minhas contas são as minhas contas, mis cuentas son mis as cuentas tuas contas são as tuas contas. y sus cuentas son sus cuentas. Eu quero viver o meu estilo de vida, Yo quiero vivir mi estilo de vida porque eu estou habituado a isso. porque yo estoy acostumbrado a E esto. vocês sabem, quanto mais avançamos na idade, Sabe que cuanto más vamos avanzando en nuestra edad, menos flexibilidade temos para nos adaptar. menos flexibilidad tenemos para adaptarnos. Então, queres mesmo casar com alguém? Entonces, ¿quieres mesmo casarte con alguien? Reduz o orçamento. Reduce tu orçamento, tus gastos. Porque casar com alguém Porque casarte con alguien é repartir o que temos. es compartir lo que tenemos. Em vez de fazer uma viagem todos os anos, En vez de hacer un viaje todos los años, vamos fazer de 3 em 3 anos. vamos a hacerlo de 3 en 3 años. Aprende Aprende antes do tempo. antes del tiempo. Poupa, Economice. abençoa outros. Bendice al otro.
Mas há uma série de gente que quando se encontra só, Pero hay una serie de personas que cuando se encuentran solas, não param em casa. no se quedan en su casa. Comem fora, Comen fuera, os fins de semana estão todos fora, los finales de semana siempre fuera, vêm à celebração uma vez por mês, vienen a la reunión una vez al mes. estão nas Caraíbas. ¿Están? Nas Caraíbas, um fim de semana. En el Caribe, Tailândia. en Tailandia, Solos. solos. Queres uma sugestão? ¿Quiere una sugestión? Abençoa um amigo para ir contigo. Bendice a un amigo para que vaya contigo. Aprende Aprende. a repartir. Aprende a compartir. Porque casar é isso. Porque casarse es esto. Então, estão aqui algumas dicas. Entonces estoy dando aquí a vosotros algunas dicas. Havia mais para falarmos. Tendría sobre más cosas para hablar. isso. É da Bíblia aprender a viver de forma sóbria e simples. Es bíblico aprender a vivir de una manera sobria y sencilla. Os que têm muito Los que tengan mucho devem viver como se não tivessem. tienen que vivir como si no tuvieran. Os que têm pouco Y los que tienen poco devem aprender a viver com o que têm. tienen que aprender a vivir con lo que tienen. E se somos uma família, Y si somos una familia, então sim, podemos abençoar uns e outros. entonces sí podemos bendecirnos unos a otros. Deixem-me só dizer algumas coisas rapidamente. Déjenme solo decirles algunas cosas rápidamente. Naquele tempo a sós que falámos, En aquel tiempo que estamos hablando de estar a solas, eu gostaria só de chamar a atenção aqui para um aspecto. me gustaría de enfatizar algunos aspectos. Aproveita o tempo a sós para refletir. Aprovecha el tiempo a solas para E reflexionar. agora estou a pensar em pessoas que estão sós, mas que já viveram uma relação. Yo estoy hablando ahora de personas que ahora están solos, pero ya han vivido una relación. Aproveita este tempo a sós Aprovecha este tiempo ahora solas para refletir para refletir e juntamente com alguém y juntamente con alguien e também na tua relação com Deus. y también de tu relación con Dios. Perguntas: Preguntas, o que é que aconteceu na outra relação? ¿qué ha sucedido en la otra relación? Qual a tua responsabilidade no rompimento da outra relação? ¿Cuál tu responsabilidad en el rompimiento, en el romper la otra relación, en la ruptura? Quem eras tu? ¿Quién tú eras? Como te vias? ¿Cómo te veía? Quem és hoje? ¿Quién eres hoy? Como te vês? ¿Cómo te ves? Isto é muito importante, Y esto es muy importante. porque no fundo é mais ou menos assim. Porque en el profundo es más o menos así. Quando eu vou às compras porque tenho uma necessidade, Cuando voy de compras porque tengo una necesidad, não é compras compulsivas. no es una compra compulsiva, É eu tenho uma necessidade sino yo tengo una necesidad e eu quero ir às compras. y yo quiero ir de compras. Se assim é, se eu tenho uma necessidade, Y si es así, yo tengo una necesidad, eu não vou apenas ver as montras. yo no voy solamente a verlo, Ver as montras onde os produtos estão dispostos. ver los mostradores, los escaparates. Eu tenho uma necessidade. Yo tengo una As necesidad. pessoas dizem assim, eu tenho uma necessidade, Las pastor. personas dicen así, pastor, yo tengo una Eu necesidad. quero casar, eu preciso de casar. Yo me quiero casar, yo necesito me casar. Ok, então não te ponhas apenas a ver as montras. Bueno, entonces no te pongas solamente a ver el escaparate, Nem a experimentar tudo. ni probar todo. A gente precisa de uma camisa ou de umas calças. Yo necesito una camisa o un pantalón, Então eu não vou apenas ver as calças. entonces no voy solamente a ver los pantalones, E não vou experimentar todas as calças. pero tampoco no voy a probar todos los pantalones. Eu sei o que quero, Yo sé lo que quiero, porque eu sei quem sou. porque yo sé quién Eu soy. sei o que preciso. Yo sé lo que necesito, Eu sei o que me fica bem. yo sé lo que a mí me va a quedar bien. Porque
Porque eu sei quem sou. porque yo sé quién E soy eu sei o que quero. y sé lo que quiero E sei o que custa. y sé lo que cuesta. São apenas alguns pensamentos e dicas Son solamente algunos pensamientos y algunos tips. Quando nós sabemos o que queremos, Cuando nosotros sabemos lo que queremos, não serve qualquer coisa. nos sirve cualquier cosa. Muito mais quando estamos a falar de relacionamentos, de casamento. Y aún más cuando estamos hablando de relacionamientos, de casamientos. Pessoas Personas não são coisas. no son cosas. Pessoas Personas têm a imagem e a semelhança de Deus neles. tienen la imagen y la semejanza de Dios en ellos. Eu tenho que respeitar a minha mulher, Yo tengo que respetar a mi mujer porque ela é única, porque es única, Deus vive nela, Dios vive en ella e eu quero amá-la, y yo la quiero amar, mesmo quando não gosto. mismo cuando a mí no me gusta. Paramos aqui? Nos quedamos por aquí. Sim? Podemos recoger las preguntas. Ajá. Quizás pudieras a lo mejor Sí. dar un consejo para... Sim, sim. Micro. Micro. Outro? Digo que ahora vamos a recoger las preguntas, las podéis ir pasando para adelante. Y quizás podrías dar un consejo para aquellos que son mamá y papá, hacen de mamá y papá o que están solos con un hijo. Algunas personas o chicas o chicos que pueden estar viviendo con sus hijos solos. Há tanto para dizer. Hay tanto para decir. Quantos de vocês, por exemplo, papás ou mamãs, eu posso perguntar quem é que está só a cuidar dos seus filhos? Yo puedo preguntar de los que están aquí, ¿quién son los que están solos a cuidar de sus hijos? Obrigado pela vossa... A igreja devia de ser um lugar onde nós assumimos quem somos e onde estamos. Gracias por su actitud. La iglesia tenía que ser un sitio donde podamos asumir y reconocer quién somos y cómo estamos. Quantos de vocês já disseram que têm que ser pai e mãe para os vossos filhos? ¿Cuántos de vosotros ya han dicho que vosotros tienen que ser padre y madre para sus hijos? Quantos já disseram isso? ¿Cuántos ya han dicho esto? Isso é mentira. Eso es una mentira. Se tu és mãe, Si tú eres madre, sê mãe. sé madre, Só mãe. solamente madre. Não tentes ser o pai. No intentes ser el padre, Sê mãe verdadeiramente. sé madre verdaderamente. Não fiques com esse peso de eu tenho que ser a mãe e tenho que ser o pai. No te quedes con este peso, yo tengo que ser la madre y tengo que ser el padre. Ama os filhos. Ama a tus hijos, Cuida deles. cuídales, Partilha a tua fé com eles. comparte tu fe con ellos, Investe o teu tempo neles. invierte tu tiempo en ellos. Tu não tens que ser pai e mãe. Tú no tienes que ser el padre y la madre. Se tu és um homem que estás sozinho com os filhos, Si tú eres un hombre que está solo con tus hijos, tu não tens que ser pai e mãe. tú no tienes que ser el padre Só y la tens que madre. ser um bom pai. Solamente tienes que ser un buen padre. Já chega. Y con eso ya basta. Mas já que estamos a falar de casamento e de segundo casamento e de desejo de ter uma relação, Y ya que estamos hablando de matrimonio, de un segundo matrimonio, un deseo de tener una relación, deixa-me dizer assim: déjame decirte así. qualquer pessoa que queira estar contigo, Cualquier persona que quiera estar contigo, casar contigo, casar contigo, tem que saber que os filhos existem antes dessa relação. tienen que tener claro que los hijos existen antes de esta relación. E tudo o que se pensar para o estabelecimento de uma futura relação, Y todo lo que vayan a pensar en el establecer una futura relación, os filhos têm
prioridade sobre a relação de que vocês estão a falar. Los hijos tienen que tener la prioridad sobre esta relación. Mas Pero é suposto es por supuesto, que se a relação for saudável, si la relación es saludable, será uma questão de tempo será una cuestión de tiempo. e os filhos saberão Y los hijos van a saber que o mais importante é a relação do meu pai com a sua esposa que lo más importante es la relación de mi padre con su esposa ou da minha mãe com o seu esposo. o de mi madre con su esposo, Porque é assim que deve ser. porque es así que tiene que ser. No início, En el principio, os filhos são a prioridade. los hijos son la prioridad, Mas numa relação que se quer saudável, pero en una relación que se desarrolla a relação saludable, entre marido e mulher la está antes dos relación filhos. entre el marido y la mujer estará antes de los hijos. E isto é complexo, Y esto es complejo, mas é assim que deve ser. pero así tiene que ser. E isso é só para gente madura. Esto solamente es para personas maduras. Os filhos num segundo casamento Los hijos en un segundo matrimonio são adoções. son adopciones. E já que estamos a falar de adoção, Y ya que estamos hablando de adopciones, nos processos de adoção, en los procesos de adopción não são só os pais, os adultos que adotam as crianças. no son solamente los padres, los adultos quien adoptan las crianças, los As niños. crianças também adotam os pais. Los niños también adoptan los padres. E vou dizer mais. Y voy a decir más. O maior desafio da adoção El mayor desafío de la adopción é dos meninos para os pais, está en los niños hacia los padres não é dos pais para os meninos. y no de los padres hacia los O niños. maior desafio El mayor desafío está na criança para a mãe. está del niño hacia la madre, Da criança para o pai. del niño para el padre. A forma como o pai e a mãe se tratam e se cuidam um do outro. La manera en la cual el padre y la madre se tratan y se cuidan el uno al otro É determinante es determinante para a adoção dos filhos, para la adopción de los hijos, do padrasto ou da madrasta. del padrastro o de la madrastra. Não tragam nenhum homem para casa No traigan ningún hombre a su casa para vos criar os filhos. para criar a sus hijos. Não tragam nenhuma mulher para casa No traigan ninguna mujer en su casa para cuidarem das roupas e da comida dos vossos filhos. para cuidar de la ropa y de la comida de sus hijos. Tragam alguém Traigan a alguien que vos ame. que os ame. E estes princípios para vocês Y estos principios para vosotros são também os princípios para os outros. son también principios para otros. Aonde estamos à procura do nosso futuro parceiro? ¿Dónde estamos buscando nuestro futuro parcero, compañero? Com quem estamos a falar sobre isso? ¿Con quién estamos hablando de esto? Com quem estamos a partilhar a nossa vida? Nesse ¿Con quién sentido? estamos compartiendo de nuestra vida? Na nossa igreja nós também temos muitos solteiros. En nuestra iglesia nosotros Adultos. también tenemos muchos adultos solteros Ultimamente têm-se vindo a casar y últimamente están casándose e é sempre um aperto no coração, y siempre es un aprieto en el corazón, no meu, en mi corazón, como pastor. como pastor. E eu sempre me disponho para eles conversarem comigo. Y yo siempre me dispongo a que ellos puedan venir a hablar conmigo Porque eu acho que isso é muito importante. porque yo creo que esto es muy importante. Bom, foi isto que me ocorreu falando dos pais solteiros.
Bueno, ha sido eso lo que me ha ocurrido hablar referente a los padres solteros. Ai, 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 ai. Vocês estão a fazer perguntas complexas. Perdón. Vosotros me están haciendo preguntas complejas. Bom, uma de cada vez. Uma de cada vez. O que eu vou dizer, Lo que yo diré, quero submeter yo quiero someterlo ao presbitério desta igreja. al juicio de esta iglesia. Ao presbitério, aos El- pastores, vale, aos presbíteros. a los pastores, a los ancianos de esta iglesia. Divórcio não é ideia de Deus. El divorcio no es idea de Dios. Está escrito, é uma concessão por dureza de coração. Está escrito, es una concesión por dureza de corazón. Ou seja, O sea, as pessoas não mudam. las personas no cambian. É verdade que o texto bíblico fala sobre a possibilidade do divórcio apenas por infidelidade. Es verdad que el texto bíblico nos habla de la posibilidad del divorcio solamente por infidelidad. Mas o texto bíblico também nos ensina Pero el texto bíblico también nos enseña que a infidelidade que la infidelidad pode ser perdoada. puede ser perdonada. Agora, nós estamos a falar de uma infidelidade ou de infidelidade reiterada. Pero ahora nosotros estamos hablando de una infidelidad reiterada. Não, nós estamos a falar de infidelidade que aconteceu uma ocasião, uma vez, ou estamos a falar de um comportamento reiterado. Nosotros estamos hablando de una infidelidad que ocurre una sola vez o estamos hablando de una infidelidad que se va repitiendo una y otra vez. São assuntos muito complexos Son asuntos muy complejos. e o texto bíblico fala-nos disso, mas no meu entendimento é um texto que nos fala acima de tudo de princípios. El texto bíblico nos habla de esto, pero en mi entendimiento, el texto habla sobre todas las cosas, sobre principios. Eu tenho que vos dizer aquilo em que eu creio Yo tengo que decirlos lo que yo creo e submeter isso ao presbitério da igreja. y que esto sea sometido al pastor, a los minha- pastores y los ancianos de la iglesia. É a minha opinião. O sea, esto es mi opinión. Violência física no casamento Violencia física en el casamiento é razão para divórcio. es motivo para un divorcio. Se alguém pensa que não, Y si alguien piensa que no, então pense também que é a sua filha que está a ser espancada pelo marido. entonces piensa también que su hija es la que puede ser la que esté sufriendo la agresión de su marido. Agressão física no casamento La agresión física en el casamiento é razão para terminar a relação. es una razón para terminar con esta relación. E eu não estou a falar de um momento de muito calor em que o homem foi agressivo ou a mulher foi agressiva. Y yo no estoy hablando de un momento de mucho calor donde el hombre o la mujer ha sido más agresivos. Na nossa igreja, En nuestra iglesia, recentemente, recientemente, houve um homem hubo un hombre que tentou sufocar a sua esposa. que ha intentado ahorcar a su esposa. E não foi assim. Y no ha sido así. Foi com a mão aqui Fue con la mano e así com uma almofada em cima. y con una Não, almofada. almohada
una almohada sobre la cara. E ela pensou que morreria daquela vez. Y ella pensó que iba a morir en esta vez. É razão para dizer chega. Esto es una razón para decir ya basta. Manipulação emocional La manipulación emocional reiterada reiterada é razão para dizer basta. es razón para decir ya basta. Um vício Un vicio é razão para dizer basta. es una razón también para decir ya basta. Álcool, El alcohol, drogas, las drogas, jogo, los juegos, pornografia. la pornografía. Uma das principais razões de separação e de divórcio tem a ver com pornografia. Una de las principales razones de separaciones y divorcios tiene que ver con la pornografía. É razão para divórcio. Y eso es una razón para un divorcio. Reiterada. Vícios. Estamos a falar de comportamentos. Estamos hablando de vicios, de Nós não estamos a comportamientos que falar se de repiten. acontecimento, um acontecimento. No estamos hablando de algo que ha sucedido una vez, Nós estamos a falar de vícios. estamos hablando de vicios. Outro. Otro, Alguém não quer trabalhar. alguien no quiere trabajar E acha y cree que o outro que el otro, é que tem que me sustentar. quien tiene que sustentarle. Isso não é um casamento. Eso no es un casamiento. Num casamento segundo Deus não há divórcio. En un casamiento segundo Dios no hay divorcio. Mas neste tipo de relacionamentos Pero en este tipo de há relacionamientos espaço e razão para divórcio. hay espacio y razón para divorcio. Então, a infidelidade, La infidelidad, um vício, un vicio, violência la física, violencia física, emocional emocional e alguém que reiteradamente fica em casa y alguien que reiteradamente se queda en su casa e durante anos y durante não años faz nada nem contribui. no hace nada y ni aporta nada. É o meu entendimento. Esto es mi entendimiento. Teremos que falar da dignidade do homem e da mulher. Tenemos que hablar de la dignidad del hombre y de la mujer. Posso fazer-vos uma pergunta? Les puedo hacer una pregunta. Quando trouxeram a mulher apanhada em adultério para Jesus, Cuando le han traído la mujer que había sido encontrada en adulterio delante de Jesús, onde está o homem? ¿dónde estaba el hombre? Naquela cultura En aquella cultura, e naqueles dias, en aquellos días, a mulher tinha esse problema, la mujer tenía este problema. mas aos homens era-lhes... Pero a los hombres la cosa era distinta. A sensação que eu tenho é que Jesus poderá ter escrito no chão: La sensación que yo tengo es que Jesús pudiera haber escrito en el suelo, onde é que está o homem? ¿dónde está este hombre? É tempo da igreja tratar a mulher com a dignidade que a mulher tem. Es tiempo que la iglesia trate a la mujer con la dignidad que la mujer tiene que ser tratada. E os homens sejam eles também tratados com dignidade. Y los hombres también, sean ellos tratados también con dignidad. E os dois em pé de igualdade, pensando na imagem e semelhança de Deus que um e o outro têm. Y los dos en igualdad, caminando juntos. A Bíblia, por exemplo, não diz isso. A Bíblia não diz
que há razão para divórcio se houver uma mulher espancada e maltratada. La Biblia no dice eso. La Biblia, por ejemplo, no dice que hay razón para un divorcio si hay una mujer espancada o maltratada. Mas para mim a Bíblia não precisa dizer isso, Pero para mí no es necesario que la Biblia me diga esto, porque eu entendo o Espírito de Cristo e o Espírito das Escrituras. porque yo puedo comprender el Espíritu de Cristo y el Espíritu de las A Escrituras. Bíblia não diz muita coisa sobre muita coisa. La Biblia nos dice mucha cosa sobre mucha cosa. Nós precisamos, acima de tudo, Nosotros necesitamos sobre toda cosa perceber quem é Cristo, comprender quién es Cristo o que Cristo veio fazer por todos nós. y lo que Cristo ha venido a hacer por todos nosotros, E o espírito do texto, o espírito da Escritura. y el espíritu del texto, el espíritu de las Escrituras. Por exemplo, Por ejemplo, quantos acham que a escravatura é aprovada por Deus? ¿cuántos de vosotros creen que la esclavitud es aprobada por Dios? Os brancos Los blancos escravizam os negros. esclavizan los negros. Os negros Los negros não vêm às igrejas dos brancos. no vienen a las iglesias de los blancos. Não é preciso recuar muito no tempo. No hace falta retroceder mucho en el tiempo. Recuamos 50 anos Retrocedemos 50 años. e na África do Sul era assim até há 50 anos. Y en el África del Sur era así hace 50 años. Quando estamos a ler os Evangelhos, Cuando estamos o Evangelho, leyendo los evangelios, nós vimos que Paulo está a escrever uma carta nosotros podemos ver que Pablo está escribiendo una carta. a um senhor que tinha escravos. Estaba escribiendo a un señor que tenía esclavos. E Paulo nunca disse Y Pablo nunca dijo que ele não deveria ter escravos, que él no tendría que tener esclavos. porque de acordo com o Evangelho, Porque de acuerdo con el evangelio, a escravatura deveria ter acabado. la esclavitud tendría que haber terminado. Mas Paulo não se meteu sequer nesse assunto. Pero Pablo tampoco se ha metido en este tema. Paulo deu a volta ao assunto Pablo ha dado la vuelta al tema e ele diz assim: y él dijo así: Tu, tú, que és senhor dos escravos, que eres el señor de los esclavos, lembra-te acuérdate que tens um senhor sobre ti, que tiene un señor sobre ti, que tem todo o poder. que tiene todo el poder, Tu tens algum poder. pero tú tienes algún poder. O Senhor Criador dos céus e da terra Pero el Señor que es creador de los cielos y de la tierra é o teu Senhor. es tu Señor. Como é que Ele te trata? ¿Cómo Él te trata? Ele ama-te, Él te ama, cuida de ti, Él te cuida, é bom para ti. es bueno contigo. Aprende com o teu Senhor Aprende con tu Señor a cuidares a cuidar daqueles de aquellos que te chamam Senhor. que te llaman a ti, Señor. Ama-os, Úsame, trata-os bem. trátalos bien. A seguir diz assim para o escravo: Pero luego Él dice así al esclavo: Tu tú deves aprender tienes que aprender a fazer para com o teu Senhor a hacer con tu Señor como fazes ao Senhor. como haces al Señor. Honesto, Siendo honesto, dando o teu melhor, dando de tu mejor, respeitando o teu Senhor, respetando a tu Señor, e tudo te irá bem. y todo te irá bien. Ora, o que é que resulta da aplicação destas duas verdades? Ahora, ¿qué resulta en la aplicación de estas dos verdades? A gente nem precisa de acabar com a escravatura aqui, neste contexto. Nosotros ni necesitamos terminar con la esclavitud en esos contextos. O comportamento destas duas pessoas, El comportamiento de estas dos personas, naquela cultura em que era aceita a escravatura, en aquella cultura donde era aceptada la esclavitud, estas duas pessoas e estes dois relacionamentos esas dos personas y esos dos relacionamientos eram únicos. eran únicos. É luz nas trevas, Esto es ser luz en las tinieblas, sem sequer ser preciso acabar com a escravatura. sin siquiera que sea necesario terminar con la esclavitud. Mas aqui estamos a falar de duas pessoas Pero aquí estamos hablando de dos personas que se tratam uma à outra, que se están tratando una hacia la otra, tendo Cristo como referência teniendo na a sua Cristo vida. como referencia en su vida. E aí o problema está resolvido. Y ahí el problema está resuelto.
Mas não é o que acontece quando um homem agride uma mulher. Pero no es lo que sucede cuando un hombre usa de agresión contra una mujer. Não é possível. Eso no es posible. A menos que haja arrependimento e novo não ser- nascimento. A no ser que haya un arrepentimiento, un nuevo nacimiento. Eu casei muitas pessoas que tinham vícios com drogas e Yo he casado a muchas personas que tenían vicios con drogas, mudaram de vida han cambiado de vida e casaram. y se han casado. Tinham vício com pornografia, com álcool, drogas, jogo, tudo isso. Tenían un vicio con pornografía, con el alcohol, con los juegos, con todas esas Alguns cosas. casaram 2 vezes Algunos se han casado 2 veces com a mesma mulher, y con la misma mujer, porque tinham um vício, porque tenían un vicio, separaram, se han separado, divorciaram-se, se han divorciado, ele mudou de vida, él cambió de vida, ela mudou de vida ella cambió de vida e casaram-se. y se han vuelto a casar. E estão bem hoje, Y hoy están bien, porque houve uma transformação. porque hubo Mas transformación. não havendo isso, Pero si no sucede esto, então, nós não estamos a dizer de que vamos facilitar a separação, nosotros no estamos diciendo que vamos a facilitar la separación, mas há razões para. pero sí que hay razones para E eso. nesse caso, Y en este caso, as pessoas, no meu entendimento, podem casar. en mi entendimiento, las personas pueden casar. Agora, as pessoas não devem casar Pero ahora las personas no deben casarse se os erros e as mesmas questões estão presentes na vida deles. si los errores y las mismas cuestiones están presentes en sus Há vidas. gente que nunca deveria casar, Hay personas que nunca tendrían que casarse. quanto mais casar 2 e 3 vezes. Y aún más casarse 2 o 3 veces. Mas eu não entendo Pero yo no comprendo como é que alguém, sendo vítima desses comportamentos, cómo alguien que está siendo víctima de estos comportamientos impomos sobre eles que se están impondo sobre ellos uma segunda punição. Uma segunda punição. un segundo castigo. Eu não entendo isso, não poder casar. Yo no comprendo eso de no poder casar. Eu não percebo o que está aqui escrito. Eu vou responder só a questões do nosso tema. Bom, é assim, há aqui uma série de perguntas que estão à espera de respostas a preto e branco da minha parte. Aquí hay una serie de preguntas que están esperando que yo las conteste en blanco y negro. E não é possível responder a perguntas assim. Y no es posible que yo conteste a preguntas así. Pensem nisto. Piensen en esto. Há bocadinho eu dizia Hace poco yo decía, que sexo fora do casamento é pecado, sexo fuera del casamiento es pecado, mas também um casamento sem intimidade sexual, pero también un matrimonio sin intimidad sexual, reiterada, reiterada, não consentida pelo outro, no consentida de uno hacia el otro, também é pecado. también es pecado. As duas coisas são pecado. Las dos cosas son pecado. Eu vou dar-vos um exemplo. Yo les voy a dar un ejemplo. Recentemente, a Isabel sabe de quem eu estou a falar, Recientemente, Isabel sabe de quién estoy hablando. alguém da nossa comunidade, Alguien de nuestra comunidad, uma mulher, una mujer, veio ter comigo vino a hablar conmigo e ela diz, pastor, ela chorava e dizia, pastor, o meu marido foi-me infiel. y ella lloraba y decía, mi marido ha sido infiel, pastor. E foi infiel com uma das pessoas mais amigas da nossa família. Y me ha sido infiel con una de las personas más amigas de nuestra familia. Chorámos juntos, Hemos llorado juntos, orámos, hemos orado, consolei-a. yo la he consolado E eu perguntei a essa mulher, y yo le pregunté a esta mujer, posso conversar com o teu marido sobre isto? ¿puedo hablar con tu marido sobre esto? E ela disse, sim, sem Ella problema. dijo, sí, sí, claro, sin problema. Então eu chamei-o Entonces yo lo llamé e ele consentiu y él aceptó e veio ter comigo. y vino a hablar conmigo. Depois de conversar com ela, Después, com ele, después de hablar con él, ele disse-me, él me dijo, ele disse, pastor, eu fiz o que eu não deveria ter feito. pastor, yo he hecho lo que no tendría que haber hecho. Meu problema. Eu assumo isso. Yo asumo mi culpabilidad. Mais ainda com a pessoa que foi.
y aún más con la persona con que fue. Nunca deveria ter acontecido. Eso nunca tendría que haber sucedido. Mas o pastor quer ouvir-me? Pero el pastor quiere escucharme Eu disse sim. y yo le he dicho sí. E ele disse-me: Y él me dijo, sabe há quantos anos nós não temos intimidade sexual? ¿sabe a cuántos años nosotros no tenemos intimidad sexual? E eu nem posso tocar na minha mulher, Y yo ni puedo tocar a mi mujer, que ela diz: larga-me, deixa-me. porque ella me dijo, déjame. Ele disse-me: Y él me dijo, eu creio que é mais do que 4 anos, yo creo que es más que 4 años, mas 4 anos é seguramente. pero 4 años seguro. Juntei os dois Yo junté a los dos e tive que lhes dizer y les tuve que decir que os dois foram infiéis. que los dos habían sido infieles. E ela, Y ella, primeiro. primero. Hoje estão juntos, Hoy están juntos, reconciliaram-se se han reconciliado e as coisas vão à maneira deles. y las cosas van a la manera de ellos, Mas vão. pero van. Sim, terminamos. Y así terminamos. Para mim, acho que é claro que com a morte de alguém, Para diz mí- o texto bíblico claramente, Para mí me parece claro y nos dice el texto bíblico claramente que con la muerte de que alguien, com a morte do marido ou da esposa, as pessoas estão livres para casar. que con la muerte del marido o de la esposa las personas están libres para casar. E ainda bem que não é como nos tempos da Bíblia, Y aún mejor que no sea como en los tiempos de la Biblia, do que está escrito de também. lo que está escrito también. Que quando uma mulher ficava viúva, Porque cuando una mujer se quedaba viuda, e é sempre a mulher, y siempre es la mujer, o irmão do marido el hermano del marido ficava com ela, se quedaba con ella. mesmo que ela não gostasse dele. Mesmo que a ella no le gustase. Mas naquela cultura Pero en aquella cultura era a forma. era la manera. Não julguemos a cultura. No Não se juzguemos la apressem a cultura. julgar a No cultura. tengamos prisa en juzgar la cultura. Essa mulher teria que ser acolhida por um homem Esta mujer tendría que ser acogida por un para hombre que ela e os seus filhos pudessem sobreviver e Para- subsistir. para que ella y sus hijos pudieran sobrevivir, subsistir. Mas louvado seja Deus Pero loado sea el Señor, que hoje as mulheres não precisam disso. que hoy las mujeres no necesitan esto. Senão tem que ser como está na Bíblia, Si no, tendría que ser como está en la Biblia, sem entendimento. sin entendimiento. Sim, quem está sozinho porque a esposa morreu ou o marido morreu, sim, claro. Sí, los que están solos porque el esposo o la esposa ha muerto, sí pueden casarse. Deixa-me dizer assim, mais do que me perguntarem se é bíblico o divórcio, Dejen yo contestar así, más que preguntarme a mí si es bíblico el divorcio, deveríamos perguntar deberíamos preguntar o que é casamento na Bíblia. o que es casamento en la Biblia. Que essa é que é a pergunta. Esta sí es la pregunta. E a mais interessante. Y la más interesante, O que é casamento na Bíblia? ¿qué es el casamiento en la Biblia? Sim, Daniel. Otra pregunta es si es bíblico ese matrimonio. Se é bíblico, Ese matrimonio en las condiciones, a esa pregunta, si es bíblico el divorcio, Ajá. deberíamos preguntarnos si es bíblico tener un matrimonio como el que se está teniendo. claro, mas é isso mesmo. Sí, es así mismo. Quem se preocupa em saber El que está preocupado en saber se é bíblico ou não o divórcio, si es bíblico o no el divorcio, deveria ocupar-se em saber tendría que ocuparse en saber o que é casamento na Bíblia. o que es un casamiento en la Biblia. Porque se não estamos a viver o casamento na Bíblia, Porque si no estamos viviendo el casamiento conforme la então Biblia, só há uma solução. entonces solamente tendrá una solución.
E eu já falei de coisas muito concretas. Violência, vício, Y yo he hablado de cosas muy concretas, la violencia, el vicio, violência física, emocional, violencia física y emocional, vício, los vicios, adultério reiterado, el adulterio reiterado, repetido, e preguiça, y la pereza. não quer trabalhar. No quiero trabajar. Isso não é casamento. Eso no es un casamiento. Ser com a mulher, nós vamos falar disso sexta-feira, Ser uno con la mujer, y vamos a hablar de esto el viernes, é também es también participar conjuntamente, financeiramente, para o bem-estar da casa. participar conjuntamente, económicamente y financieramente para el bienestar del hogar. Por falar nisso, Y por hablar en esto, o legislador espanhol el legislador español e o legislador português, y el legislador portugués, não é igreja, no estoy hablando de iglesia, na Constituição, estamos hablando de la Constitución. isso está escrito lá também, porque Isso- casamento é isso. Eso está escrito ahí también. Casamiento es esto, É assumir responsabilidade, es asumir responsabilidades também conjunta nas contas, etc. y también conjunta en las cuentas y etc. Há uma série de questões que nós deveríamos de refletir. Hay una serie de cuestiones que tendríamos que refletir, meditar. Terminamos? ¿Terminamos?